Graças a Deus, irmãos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, no versículo 24. Amém? Amém? Mas antes, vamos fazer uma oração também, pedindo a Deus para que Ele abra nosso entendimento, nos dê atenção e tire toda a distração, né? Tire todo o sono, tudo, para que nós possamos ouvir a Sua palavra. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse culto, te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor se revela por meio da Sua palavra para nós. Senhor, que nossos ouvidos, nosso coração estejam atentos para a Tua palavra, que nós possamos compreender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Que nós possamos, meu Pai, usar essa palavra e plantá-la no nosso coração para que ela frutifique. E, através disso, o Teu Evangelho seja espalhado por todas as nações. É isso que nós te pedimos. Amém. Amém? Lá, capítulo 1, versículo 24. Vamos lá. Agora, alegro-me dos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que foi dada por Deus para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou a seus santos. A estes, Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Mas o proclamamos, advertindo e ensinando, cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a força que Ele atua poderosamente em mim. Amém? E aqui a gente vai continuar falando um pouco que a irmã Jéssica falou, né, sobre a questão dos sacrifícios, por amor. Foi a questão também sobre sofrer por Cristo, né, entender qual é a nossa missão, né, qual é o nosso sofrimento, o nosso martírio e qual é o poder dessa mensagem para todos nós. Podem sentar. Esqueci de falar. E Paulo vai escrever essa carta de Colossenses para uma igreja, né, de Colossos ali, que era uma igreja que não foi fundada por ele, né? Ele provavelmente pregou ali naquela região de Éfeso, na Ásia, e através disso as pessoas que estavam lá, algumas pessoas ouviram essa palavra e dali surgiram várias igrejas, né? E uma delas foi a igreja de Colossos, que muito provavelmente foi fundada por Epáfras, que é um dos colaboradores dele, que vai agradecer ao longo da carta. E basicamente essa carta foi escrita por alguns propósitos, né? Por alguns motivos. E um dos principais era para combater uma heresia que estava rondando ali naquela igreja. E que era um falso ensino, né? E esse falso ensino girava em torno de quê? De que as pessoas que estavam ali, aqueles cristãos, eles precisavam de algo a mais do que Cristo, que Cristo não era suficiente para alcançar a salvação. Então, a partir disso, eles eram bombardeados por algumas coisas, por diversas filosofias e coisas que eles tinham que adquirir ou ter um certo modo de vida para alcançar a salvação, como se o sacrifício de Cristo não fosse o suficiente, né? E é a partir disso que a carta ela gira em torno, né? E nesse versículo 24, Paulo vem novamente combatendo essa heresia, né, mostrando cada vez mais a suficiência de Cristo. E ele vai trazendo um poema sobre a suficiência de Cristo, né, do versículo 15 até o versículo 20. E depois ele começa a falar sobre os sofrimentos, né, sobre a parte ministerial dele em relação à sua palavra. E esse trecho em específico, do versículo 24 ao versículo 29, ele está estruturado de uma forma muito espelhada, né, digamos assim, que ele começa a falar do sofrimento, aí ele fala da missão e depois fala da mensagem, que é o centro dessa passagem. E aí novamente ele vai falar sobre missão e sofrimento no final. Então a gente percebe que o sofrimento ele está sempre nas margens do texto, né? Então
Paulo ele reforça aqui sobre o sofrimento, sobre sofrer por Cristo, sobre sofrer pela sua palavra, sobre sofrer por o Evangelho, porque o Evangelho ele exige de nós um certo nível de sacrifício, mas ele não pode ser o norteador de tudo isso, ele não pode ser o centro das nossas vidas, né? Não pode ser o centro da forma como nós enxergamos a mensagem. E a partir disso, a gente pode pensar mesmo sobre esse tipo de relação, na nossa relação com o serviço e a relação com o sacrifício, né? Como desde criança a gente tem uma natureza muito de atribuir o serviço a algum tipo de sofrimento, né? Quando as nossas mães vão lá, tira aqui a louça da mesa, faz alguma coisa, aí fala, já vou, daqui a pouco eu vou, mãe, e tal. E sempre isso traz algum tipo de sofrimento, né? Tipo, tira você do seu conforto ali para fazer alguma coisa, né? Que você geralmente não quer fazer. E a missão, espalhar a mensagem, trazer o Evangelho de Cristo ser conhecido para outras pessoas e amadurecer na fé, e ele exige de nós um certo tipo de sacrifício, sair do nosso conforto, né? E Paulo vai falar sobre isso, né? No versículo versículo 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, né? Esse homem perfeito aqui que eu ia falar pode ser traduzido também como um homem maduro na fé, né? Então, todos esses sofrimentos, tudo isso, eles vêm para que a nossa fé seja amadurecida, para que nós possamos amadurecer nessa fé, né? E do versículo 24 ao versículo 29, ele fala sobre esse martírio de Paulo, né? Sobre esses sofrimentos que ele sofre. E no começo do versículo 24 aqui, ele já vai falar sobre isso, ó. Agora, alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo fala sobre sofrimento é como ele tem alegria nisso. Parece até um pouco distante, né, dessa ideia de que o sofrimento e a alegria andam juntos, mas aqui Paulo ele vai trazer que esse sofrimento ele é causado por algo que vale a pena, por algo melhor, né? Por algo muito maior do que ele, e por isso ele se alegra nesse sofrimento, porque ele sabe que através disso a palavra de Deus vai alcançar outras pessoas, né? Através disso, tanto ele quanto outras pessoas vão crescer na fé e atingir essa maturidade, né? Que é o que Deus exige de nós. Isso é uma exigência de Deus, né? No versículo 25, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus, para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. Então aqui, me trazer novamente essa ideia de que é uma responsabilidade. Tipo, Deus nos entregou algo e por isso nós devemos zelar por tudo isso, por sua palavra. Então, se é uma responsabilidade que o próprio Deus deu a nós, nós precisamos tratar isso como algo a mais, como algo maior, como algo que vale o nosso sofrimento, como algo que realmente vale a pena lutar, né? E esse sofrimento aqui, tipo assim, Paulo vai falar sobre esse martírio, e o martírio sempre é muito associado à morte, né? Tipo, os mártires são aqueles que morreram, são os testemunhas que morreram em prol de uma mensagem, da mensagem, né? Mas aqui esse martírio não necessariamente é a morte, porque Paulo não está morto, né? Ele está escrevendo a carta, então ele não tinha morrido ainda. Mas ele vem falar sobre os sofrimentos, que muitas vezes a gente evita ao máximo para passar por eles, para que a palavra alcance nossos corações, né? Então, esses sofrimentos podem acontecer de diversas formas no nosso dia a dia, né? Pode ser até mesmo, cheguei do trabalho muito cansado, mas tem um irmão aqui precisando de uma ajuda, tem um irmão precisando de uma palavra, e alguém pediu oração aqui, e eu preciso fazer alguma coisa para atender esse irmão, né? Então isso já vai me tirar da minha zona de conforto e vai fazer com que o evangelho avance, né? Vai fazer com que eu amadureça na minha fé, já que eu estou sofrendo e produzindo algo para Cristo, mas também vai fazer com que o irmão que vai receber a palavra, ele também cresça em maturidade. Então isso, mudar essa mentalidade é fundamental para que a gente possa avançar no evangelho.
E muitas vezes eu me pego muito confrontado por esse tipo de ideia aqui, né? Por esse tipo de mensagem que a palavra nos traz. E basicamente, eu percebo isso porque às vezes eu tenho um devocional lá para fazer no meu dia, e geralmente isso exige tirar um tempo do meu dia para fazer aquilo, né? E tirar esse tempo já é sacrificial, porque a gente está a todo momento, a toda hora, pensando em produtividade, pensando em fazer as coisas para que a gente consiga ganhar mais dinheiro, para que a gente consiga fazer nossas coisas, realizar nossos sonhos, nossas metas. E qualquer tempo que a gente tira disso, ou que a gente pensa que vai tirar, vai atrapalhar as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? Então, isso aqui é um chamado para que a gente abandone esse conforto, né? Para que a gente entenda que os sacrifícios, as decisões que Deus exige de nós, o que vai fazer com que a gente avance no Evangelho, isso não seja apenas não seja só um sacrifício, não seja algo dificultoso ou algo que vai impedir o nosso avanço ou o nosso conforto de alguma forma, mas que vai ser algo que vai produzir em mim uma fé mais fortificada, mais genuína, né? E ontem eu fui confrontado muito fortemente com isso, que eu estava no discipulado, né? E aí meu discipulador chegou e perguntou assim para mim: cara, me fala aí quais são os seus planos daqui 10 anos, daqui 5 anos, né? O que você pensa, como é que você quer que esteja a sua vida, né? E eu fui respondendo algumas coisas. E a maioria dessas coisas eram sempre em prol de coisas materiais, mas materialistas mesmo, né? Eu quero conforto para minha família, eu quero ter um bom emprego, eu quero não sei o quê. E aí ele perguntou assim: e se daqui 30 dias você morrer, o que você vai fazer nesses 30 dias? E aí eu falei algumas coisas, né? E aí ele veio com palavras de advertência, assim, Rodrigo, eu vou falar com todo o amor do meu coração sobre algumas coisas que eu percebi, né, na sua fala e tal, que nada das suas falas estão apontando para Cristo. Tipo, nada das suas falas aponta para como você quer que a sua vida espiritual, como você vai fazer com que a sua vida faça o Evangelho progredir nesses anos ou nesses dias que você vai passar aqui, né? E isso vem muito de uma vida que está o tempo todo voltada para o agora, essa terra aqui, né? Que vive como se a esperança futura, como se o céu fosse apenas uma possibilidade muito distante que vai acontecer, daqui a pouco, né, quando eu morrer, vai acontecer. Mas Deus o tempo todo está trazendo a sua palavra, principalmente aqui no Novo Testamento, nessas cartas, que o céu, a esperança da vida eterna, ela é real. E por ela ser real, a minha vida não pode ser mais a mesma. Eu não posso viver da mesma forma. Eu não posso viver como os escarnecedores, né? Como foi falado aqui no começo do culto. Eu tenho que viver de outra maneira. Se Cristo me alcançou, se a sua mensagem é verdadeira, e se o céu realmente existe, então eu não posso me contentar com essa vida. Eu não posso me contentar com acumular tesouros aqui, né? Eu não posso me contentar com apenas viver buscando conforto aqui nessa terra, porque a palavra fala, né, que aquele que espera de Cristo somente para essa vida é o mais miserável dos homens. Então, essa é uma advertência de Deus mesmo para a minha vida, e acredito para a vida de vocês, que saia do seu conforto, se sacrifique. Viva uma vida de sacrifícios, porque vale a pena. Porque, como a Jéssica falou aqui, velho, eu estava falando e eu estava com lágrimas nos olhos assim, porque Deus está falando constantemente sobre isso. Sobre ter a esperança do Evangelho nos olhos o tempo todo. Sabe, ter essa esperança viva na nossa vida e realmente moldando a forma como a gente vive, né? Porque não é apenas saber, vou para o céu, Deus tem algo preparado para mim, né? As ruas são de ouro, não sei o quê, vai ser tudo bom lá, não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada. Vai ser só, vamos glorificar a Deus, vamos viver lá, vamos viver muito bem, o pecado não vai nos afetar mais, e glória a Deus por isso. Mas em Apocalipse vem falando sobre a ideia de você acumular tesouros no céu, né? Tipo, Cristo fala sobre isso. E é muito importante, porque quando a gente vai morrer, meus irmãos, ou quando Jesus voltar, nós vamos se deparar com o tribunal de Cristo.
E por mais, beleza, a gente vai escapar aqui fedendo, viver uma vida de só pro culto, né, daquele jeitinho ali, e passamos. Só que quando chegar lá, nosso galardão é bem pequenininho, né? E isso é uma coisa que deve nos amedrontar, né? Porque imagine você viver a vida inteira, a vida eterna, viver todo o tempo que vai existir, né, na eternidade, de forma que vai demonstrar, todo mundo vai ver lá que a sua vida aqui na Terra não demonstrou o suficiente o seu amor por Cristo, né? Você viveu uma vida inteira perdida. Você foi salvo porque Deus o escolheu, mas os seus frutos, as suas obras, não teve nada. Então, isso tocou muito meu coração, assim, porque eu estou o tempo todo buscando, vou estudar mais, eu quero estudar mais, eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas. E os meus planos são todos voltados para isso. E quando ele me perguntava assim, em relação à igreja, quais são os seus planos, o que você almeja daqui a 5 anos, né? Como é que você vai moldar a sua vida para alcançar mais pessoas, para servir melhor na sua igreja, né? Como é que vai ser essas coisas? E são coisas que a gente perde muito de vista, a gente para de pensar sobre essas coisas, né? E a palavra de Deus o tempo todo, ela exige de nós essa maturidade, ela exige de nós esse pensamento e mantém essa viva esperança em nossa mente, né? Vamos lá, versículo 26, vamos lá. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora se manifestou a seus santos. A estes, Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Né? Essa aqui é a mensagem principal, né, dessa passagem, que Cristo vem falar sobre, ou que Paulo vem falar sobre qual é esse mistério, qual é essa coisa a mais que eram pregadas para os colossenses que eles não sabiam, né? E basicamente é isso, o mistério que foi revelado depois de muito tempo, que era revelado apenas para os judeus, né, mas que não foi revelado a todo mundo, finalmente após a morte de Cristo se revelou a nós. Nós, como gentios, agora podemos ter acesso a Deus, podemos ter um relacionamento com Ele genuíno, e por isso, por esse sacrifício, nós precisamos fazer algo. Se era algo que era inacessível antes para nós, e agora isso veio através do sacrifício de Cristo, que é a coisa mais importante, né, para a nossa fé. Então, se o nosso pecado exigiu que o Filho de Deus morresse para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos acesso ao Pai, essa deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Então, entendendo que se Deus é a coisa mais importante, o relacionamento com Deus é a nossa coisa mais importante, e a gente negligencia isso o tempo todo, ou a gente não está ligando para isso, a gente está negligenciando isso, ou isso não tem impacto na nossa vida, ou então a gente não entendeu essa mensagem, né? De uma dessas três, uma delas, né? E ao entender isso, nós entendemos que se tudo isso é real, se a palavra de Deus ela nos confronta, Deus quer um relacionamento vivo com o seu povo, e para isso ela exige de nós certos tipos de sacrifícios, né? Quando o pastor pede para a gente servir em alguma coisa, essa própria mensagem aqui que eu estou trazendo exigiu de mim um sacrifício, né? Do meu tempo de estudar a palavra, de trazer para os meus dias assim um tempo de dedicação para que eu pudesse expor a palavra aqui, porque é algo que vale a pena, irmão. É algo que trouxe para mim uma maturidade, né? Eu consegui amadurecer através dessa palavra. Deus falou constantemente comigo, né? nessas passagens, e a palavra de Deus ela vem para edificar também o seu povo, né? Então isso é muito importante. Vamos lá, vou trazer para o versículo 21 agora, para a gente entender um pouco melhor essa estrutura da importância do sacrifício de Cristo e da importância da gente continuar vivendo essa vida para Ele, né? Vamos lá, versículo 21 agora. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa
e livre de toda acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Né? Então, vem trazendo aqui a ideia do sacrifício de Cristo, como é que ele funcionou, né? Entendendo que nós estamos separados de Deus enquanto gentios, enquanto pecadores também, mas que através do sacrifício de Cristo nós fomos reconciliados, né? Mas aqui no versículo 23 tem uma advertência muito importante para nós, né? Que é, desde que... vamos lá, do 22 para a gente entender melhor. Contudo, agora eles os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante deles, santos, sem culpas e livres de toda acusação. Então, o sacrifício de Cristo nos limpou, né? Nos tornou santos e livres de toda acusação. E para continuar assim, Paulo traz uma advertência, que é no versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que tem sido proclamados a todos os que estão debaixo do céu. Então, Paulo vem trazendo aqui uma advertência. Bom, vocês foram limpos, vocês foram salvos, vocês foram feitos santos. Beleza, ok. Só que para vocês continuarem assim, vocês precisam estar com a fé e a esperança em mente. Né? Nós não podemos abandonar a fé, nós não podemos viver como se essa esperança não mudasse a nossa vida. Então, não adianta nada o sacrifício de Cristo se a gente não vive o nosso sacrifício também em prol dele, né? Em prol de viver essa fé. Então, Paulo vem falar, desde que continue alicerçados e firmes na fé. Então, nós entendemos que esse é uma condição, né? Uma condição para que a gente continue santo, para que a gente continue irrepreensível e para que a gente consiga amadurecer na fé. Então vamos lá, agora pulando lá para o versículo 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E aqui, como eu já falei, né, esse homem perfeito é a maturidade. Mas no começo do versículo 28, ele vem trazer os passos que a gente deve seguir para se tornar mais maduro na fé, né? Ou para que o Evangelho progrida. E aí o que é? Nós o proclamamos, então temos que proclamar a Deus, né? Proclamar essa palavra de Deus. E advertindo e ensinando. E aqui é uma coisa que deve andar junto, né? Porque Tiago vem falar sobre isso, né? Sobre confessar os pecados, para que as nossas transgressões sejam curadas, né? Nossas dores sejam curadas. E toda a igreja de Deus, a igreja foi fundada para que nós vivamos dessa forma, para que nós vivamos em comunhão, para que nós vivamos confessando os pecados uns aos outros, para que nós possamos admoestar, que nós possamos advertir uns aos outros, que nós possamos louvar juntos a Deus, né? Então, essas três coisas elas devem andar juntas, né? Entendendo a nossa missão, que é proclamar o Evangelho, e fazer se isso exigir de nós sacrifício, se isso exigir de nós um tipo de sofrimento que a gente não está muito disposto a fazer, mas a gente tem que lembrar, então é para Cristo, então vale a pena. Então, se é para a obra de Deus, vale a pena. Vai ter uma oração aqui 6 horas da manhã. Vixe, rapaz, 6 horas da manhã. Mas vamos lá, é um sacrifício que vale a pena, vamos lá. Né? Então, esse tipo de coisa são pequenas coisas que o tempo todo é exigido de nós, né? E que a gente está só empurrando com a barriga. Não, depois eu faço, não sei o quê, sabe? Então, isso é uma advertência de Deus para nós, né? Assim como Deus usa a sua palavra para advertir, Ele usa nós, né? Os seus filhos, para advertir outros através da sua palavra também. Então, o que nós somos ensinados serve para que nós possamos advertir outras pessoas. E não somente advertir, né? Tipo, a gente não pode ficar só preso. São 3 coisas aqui: proclamar, advertir e ensinar. E às vezes a gente fica só focado em 2 coisas, uma coisa só. Tipo assim, então a gente está o tempo todo advertindo. Não, meu irmão, não é assim não faça assim não, que está errado e tal. Ou então só não ensinando. E aí a pessoa continua errando, continua fazendo as coisas, e você não adverte ela, porque tem medo. Não, se eu falar assim, o irmão vai ficar com raiva de mim, não sei o que e tal. Mas
essa maturidade que Deus exige de nós, existe também isso. Existe uma postura de, quando é necessário advertir, quando é necessário exortar algum irmão, nós precisamos fazer isso, porque só dessa forma o evangelho vai progredir, só dessa forma nós vamos atingir a maturidade. Então, vamos lá, agora passando mais um pouco, o versículo 29. Para isso eu me esforço lutando conforme a força dele que atua poderosamente em mim. E aí no final aqui, Paulo começou o versículo 24 e termina no versículo 29 falando sobre o sofrimento, né? Que essa luta que ele vai enfrentar, né? E aqui Paulo vai falar de uma luta que a dele era luta mesmo, né? Tipo, ele levava chicotada, ele realmente era perseguido o tempo todo. E às vezes a nossa luta é, tipo assim, deixar de dormir 1 hora a mais para fazer tal coisa. Ou então, não fazer alguma coisinha ali para fazer a palavra de Deus. Ou para procurar a palavra de Deus, né? E quando a gente coloca isso em balança, assim, parece até injusto, né, irmãos? Mas essas pequenas lutas, essas lutas também são nossas. Então, nós precisamos viver essas lutas em prol da glória de Deus. Então, no final aqui ele fala, né, que é a força que atua poderosamente em mim, que é uma força que é dada por Deus, e que por mais que a batalha seja pequena, que seja ali, eu preciso tirar 1 horinha aqui do meu dia para orar, para ler a palavra, e, macho, não dá, eu estou fazendo tudo aqui, não dá tempo, tem vezes que eu tento tirar, mas não consigo, e é aí que, quando você não consegue, que exige um sacrifício, né? Então, nós precisamos pensar mais sobre isso, né? Entender que, mesmo por mais que seja pequeno sacrifício, nós precisamos pedir ajuda a Deus mesmo, né? Porque entendemos que, por mais que pequeno que seja, é através da força que Ele nos dá e que nós vamos passar por tudo isso, né? E aí, por fim, eu vou trazer algumas aplicações. Vou trazer algumas aplicações para que a gente possa pensar nisso ao longo da semana, né? E a primeira delas é para que a gente possa reorganizar a nossa vida mesmo. A gente possa deixar um pouco a preguiça de lado, assim, para refletir sobre essas verdades, sabe? Porque eu estou falando sobre a preguiça porque é uma das coisas também que a me afeta muito, sabe? Que às vezes eu penso, velho, eu tenho que estudar isso aqui, tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que parar para organizar aqui minha rotina, minha vida, e às vezes eu não faço, nem porque não tenho tempo, mas eu estou com preguiça de fazer aquilo. Então, que nós possamos reorganizar a nossa vida, parar pelo menos 1 hora ali, falar, não, vou organizar aqui as coisas, vou pensar, vou refletir sobre isso, porque a gente está o tempo todo só fazendo uma tarefa atrás da outra, fazendo uma coisa atrás da outra, e a gente não para pensar sobre o Evangelho, não para pensar sobre a eternidade, não para pensar sobre como nós estamos levando a nossa vida diante de Deus, e essa é a receita perfeita para que a gente vá cada vez mais abandonando a nossa fé. Né? Quando a gente para de pensar sobre isso, quando Satanás vem colocando as distrações na nossa vida o tempo todo, dia após dia, e a gente cada vez menos pensa sobre isso, sobre como eu posso mudar a minha vida, como é que eu posso organizar a minha rotina, mesmo que seja minimamente para glorificar a Deus ali em um momento do meu dia, ou falar da palavra de Deus para alguém, né, em algum momento, como é que eu posso fazer? E geralmente esse tipo de mudança ela não vem se a gente não para, reflete e organiza a nossa vida. Então, um dos primeiros chamados que eu quero trazer para a igreja é parar, pensar, respirar e reorganizar algumas coisas para que a gente possa colocar Cristo no centro das nossas vidas, né? E pensar, as minhas metas, os meus planos, como é que está daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 1 mês, daqui 1 ano, o que é que eu quero? E como essas escolhas elas vão glorificar a Deus, né? Como isso vai fazer com que o Evangelho progrida em outras vidas e progrida na minha vida também, né? Então vamos lá, eu vou ter 2 perguntas aqui dessa aplicação, que é: o que está no centro dos meus planos, orações e sonhos? Então, quando você for parar para refletir, você pensa nos meus sonhos, nas minhas metas, nos meus objetivos, o que está no centro ali? O que eu tenho pensado mais? E o que essas coisas refletem? Elas refletem um coração que busca a palavra de Deus, que busca fazer com que o reino avance? Ou ela busca um conforto, uma coisa que está apenas para essa terra, está apenas para o agora, né?
E a segunda pergunta é: a mensagem do Evangelho é o que move os meus esforços? Tipo assim, eu estou vivendo em prol disso? Eu estou vivendo, estou me esforçando. Quando é exigido de mim, o pastor pediu para eu vir mais cedo para a igreja para organizar as cadeiras. E aí, não sei se eu vou conseguir. Tipo assim, esse esforço que eu vou fazer a mais, ele está sendo movido pelo quê? Né? Tipo, tudo que eu estou fazendo na minha vida, o tempo que eu estou dedicando ali a palavra, o tempo que eu estou me sacrificando para buscar a palavra de Deus, o que está movendo? Ou então o contrário também, o que está movendo os esforços de eu trabalhar mais, eu não parar de trabalhar, eu continuar estudando, fazendo as coisas, né? O que está por trás de tudo isso? Então é uma coisa que a gente deve refletir, né, nessa semana. E aí, por fim aqui também, outras aplicações, que é sobre investir na maturidade. Né? Então, para que a gente possa se apresentar como esse homem perfeito, esse homem maduro em Cristo, né? Que Paulo vem falar aqui no versículo 27. Então, a aplicação é: busque crescer em maturidade, estude, ore, sirva a sua igreja, sirva aos seus irmãos. Pense como você pode contribuir, né? Sei lá, chamando um irmão para tomar um café na sua casa, para vocês conversarem sobre a palavra. Sabe, uma coisa que todo mundo faz todo dia é tomar café, né? Seja da tarde, seja da manhã, a gente está sempre fazendo isso. Então, como essas coisas que eu já faço no meu dia a dia podem glorificar a Deus, ou como podem edificar a minha comunidade, né? Então, busque isso, busque maturidade em Deus, sacrifique, saia do seu conforto, irmão, porque sem isso a igreja não vai progredir, o evangelho não vai progredir. E a outra coisa, né, dessa parte de maturidade é: trabalhe ativamente na edificação de outros, seja os seus filhos, seja o seu marido, seja a sua esposa, né, sejam pequenos grupos ali que fazem parte da igreja, seja alguém que você está discipulando, que seja alguém que você está aconselhando. Se esforce para que essas pessoas também alcancem a maturidade. Então, é uma via de mão dupla, assim. A partir do momento que você vai alcançando maturidade, as pessoas também vão alcançando, né? A partir do momento que você os coloca na sua vida, e a sua vida roda em torno de anunciar o evangelho, né? E a outra coisa é para que a gente abandone essa busca obsessiva pelo conforto mesmo que a gente tem. De que, eu quero uma aposentadoria aqui bem tranquilinha, na praia, sei lá, vou trabalhar muito para que isso aconteça. Só que, mesmo, tipo assim, eu não estou condenando o conforto, né? A gente sempre trabalha, a gente busca as coisas para que nós, nossa família, tenha cada vez mais conforto mesmo. Porque Deus também quer que a gente não quer, Deus não quer que nós passemos por necessidade, né? Mas no dia a dia a gente pode fazer pequenas coisas que podem fazer com que a glória de Deus ela seja manifestada através da nossa vida, né? E aí, sobre essa ideia de abandonar essa busca pelo conforto, né? Eu trouxe algumas perguntas. Reavalie suas decisões de carreira, finanças e tempo. E como essas coisas, né, sobre essa carreira, sobre essa finança e como você administra o seu tempo, como é que elas refletem essa autossatisfação que você tem na missão, né, em proclamar o evangelho? Porque a gente está só vivendo, dia após dia, o tempo todo, assim, sem pensar sobre isso. A gente continua vivendo, tendo nossos planos e às vezes eles são muito bem estabelecidos na nossa cabeça, mas a forma como eles refletem a minha vida em Cristo deve ser algo que eu devo pensar mais, né? E quando a Jéssica falou do testemunho dela, assim, eu pensei muito sobre isso, que é como eu penso muito pouco no céu, sabe? Tipo assim, como a gente está o tempo todo vivendo essa terra aqui mesmo, vivendo todo dia o mal que Deus nos propôs aqui nessa terra, mas como o tempo todo a gente não está vivendo como se o céu fosse verdade, como se fosse uma coisa que Deus nos prometeu, né? E a outra coisa também é que para a gente parar de idolatrar essa vida confortável, né? Essa vida sem problemas, essa vida sem sofrimento, que é o completo oposto do que Cristo falou para nós, né? Sobre que a gente vai ter tribulações, vai ter problemas,
mas que nós precisamos perseverar, que nós precisamos sofrer por ele, continuar sofrendo, para que o Evangelho e a nossa vida glorifique cada vez mais a Deus, né? E é isso, irmãos. Eu vou orar agora. Então, coloque diante de Deus também nas suas orações de agora e ao longo da nossa vida, né, da semana também, para que nós possamos colocar em foco tudo isso, que nós possamos compreender mais de Deus, o que Ele quer de nós, entender como a nossa vida glorifica Ele e como está a nossa satisfação em tudo isso, como é que a gente pode ser mais satisfeito nele, né? E eu gosto muito do que o John Piper fala, que é um dos pastores americanos, que ele fala que Deus é mais satisfeito em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Então, quando nós entendemos o prazer e a alegria que é proclamar o Evangelho, é viver essa verdade diariamente, como o Evangelho molda a nossa vida, nosso modo de viver, e como o relacionamento com Deus se torna algo fundamental e importante em nossas vidas, Deus é mais satisfeito também quando a gente vive mais satisfeito nele. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra, Senhor, te agradecemos por essa exortação, que nós possamos, Senhor Deus, buscar cada vez mais isso, que nós possamos colocar, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua Palavra, no centro das nossas vidas, que nossos planos, nossas metas, tudo que a gente faz, Senhor Deus, por mais pequeno que seja o beber, seja o comer, que isso possa refletir a Sua glória, Senhor. Que nos dias difíceis, que nas tribulações, que nos dias corridos, nós possamos ainda assim, Senhor, pensar no céu, pensar em como o Senhor é bondoso, pensar no Seu sacrifício, pensar, meu Pai, que por mais cansativo que foi aquele dia, o Senhor, através do Seu sacrifício, me deu a possibilidade de conversar contigo no final do dia, que me deu a possibilidade de ter um relacionamento vivo e real com o Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos que o Senhor afaste de nós a incredulidade, afaste de nós tudo aquilo, Senhor Deus, que não contribui para que a gente avance no Evangelho, que não contribui para que nós cresçamos e amadurecemos, né, nessa fé. Te pedimos, Senhor, que quando a gente não quiser, quando a gente estiver com o coração longe de Ti, quando a nossa fé estiver abalada, Senhor, que nós possamos orar com o coração sincero, Senhor Deus, que assim como Paulo falou no versículo 29, que o Senhor nos dê a força necessária para passar por isso, para que quando nós estivermos fracos, Senhor Deus, nós possamos contemplar a Sua glória, que nós possamos encontrar refúgio em Ti, Senhor Deus. E quando nós pensarmos que todo o nosso conforto, tudo que a gente vem produzindo, eles vão trazer o que eu necessito, que eu venha lembrar, Senhor Deus, que tudo isso, nada serve se o Senhor não estiver vivo e não estiver na minha vida, Senhor. Porque nós sabemos que cada vez mais, dia após dia, o tempo passa mais rápido, o dia é mais corrido, cansativo, os nossos afazeres nos tiram do foco, mas que nós possamos, Senhor Deus, cada vez mais clamar a Ti, pedir, Senhor Deus, força, pedir discernimento, que nós possamos buscar a Tua voz através da Sua palavra, e que nós possamos, Senhor Deus, ter um coração que se sacrifica e que sente prazer, meu Pai, em fazer o Seu Evangelho crescer. Que nós possamos, meu Pai, buscar essa maturidade e abandonar toda preguiça, toda distração, tudo, meu Pai, que nos afasta, Senhor, de Ti. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos leve para casa desse Pai de segurança, que o Senhor perdoe nossos pecados e que nós possamos recalcular a rota, que nós possamos olhar para Ti como a coisa mais importante das nossas vidas, e que por isso, por entender tudo isso, nós temos que viver de outra forma. E então nos ajuda, Senhor Deus, nos mostra qual é essa forma, nos mostra o que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém.